Salve, salve, queridos alunos e alunas! Nessa web aula de hoje, eu vou trazer para vocês as características principais aí do iluminismo, do liberalismo político-econômico. Vou trazer também as características aí do marxismo, do socialismo científico e utópico e do anarquismo. Vou então trazer um acatado aí sobre algumas formas de organização política. Para a gente começar, quando a gente pensa aí em iluminismo, liberalismo, a gente não tem como falar sobre as características da Revolução Francesa de 1789. Na verdade, nesse capítulo, o foco vai ser a linha de pensamento de um historiador chamado Eric Hobsbawm, que ele diz que o que muda a história do mundo, a forma como o mundo acontece, são a primeira Revolução Industrial, do século XVIII, e a Revolução Francesa aí de 1789. Na Revolução Francesa aí de 1789, nós vamos ter aí a promulgação de uma Constituição que, na verdade, é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Foi redigido aí nesse contexto da Revolução Francesa de 1789. Esse documento ele marcava uma série de direitos naturais e universais, que são direitos considerados tão essenciais que eles deveriam ser garantidos a todos os seres humanos, como é o direito à vida, à liberdade e, entre outros vários direitos, o direito à propriedade. É aí que nós começamos a pensar no contexto do iluminismo e no contexto do liberalismo político e do liberalismo econômico. Com relação às características do iluminismo, ele foi um movimento intelectual aí do século XVIII, de 1700, que tinha como premissa principal o entusiasmo no uso da razão humana. Para os iluministas, a razão humana seria como a única fonte principal principal e genuína da emancipação humana, do ser humano emancipar, se tornar-se aí independente, tanto no seu sentido moral, afastando aí os seres humanos das injustiças e do arbítrio, né, da imposição das paixões, quanto no sentido tecnológico, o desenvolvimento aí de técnicas e instrumentos que tornariam a vida cada vez melhor. Com relação ao iluminismo, o pensamento iluminista ainda faz uma grande crítica ao chamado absolutismo monárquico, aos poderes estabelecidos aí pela nobreza e pelo clero. Então, como a gente pode observar, as duas principais características do iluminismo, do movimento iluminista, é o entusiasmo com a razão e essa crítica aí ao absolutismo. Liberalismo político. Dentro desse contexto iluminista, nós vamos ter aí também o chamado liberalismo político, uma forma de se pensar aí a organização do Estado a partir de um ponto de vista liberal. O principal autor que traz aí para a gente as principais características do liberalismo político é o filósofo inglês John Locke, que viveu entre 1632 e 1704. Ele é considerado o pai do liberalismo. Locke, ele era um dos representantes da chamada corrente filosófica empirista, que é uma corrente da filosofia moderna que defendia a tese de que os sentidos humanos seriam a fonte de todo conhecimento intelectual. Locke também se encaixa naquele modelo de intelectual conhecido como contratualista. Ele é um dos principais intelectuais que escrevem seu texto pautado na chamada teoria do contrato social, onde a sociedade civil, ou seja, nós, e o Estado legítimo tem que se estabelecer para proteger o interesse de todos os cidadãos. Locke também defende a propriedade privada. Ele diz que propriedade é tudo aquilo que pertence por direito ao indivíduo, o seu corpo como a sua posse mais fundamental, o fruto do seu trabalho e os bens são gerados pelo fruto desse trabalho. Para Locke, então, toda propriedade ou todo tipo de propriedade vai derivar do trabalho do indivíduo, do trabalho da pessoa. Para Locke, a sociedade civil, então,
ela deve garantir a liberdade e o direito à propriedade privada. Liberalismo econômico. Além do liberalismo político, nós temos também aí o chamado liberalismo econômico. Um dos principais intelectuais aí que nos fazem pensar nesse contexto de liberalismo econômico é François Quesnel, que viveu entre 1694 e 1774. Ele vai ser um dos representantes da chamada corrente liberal fisiocrata. Ele pensa aí o conceito fisiocracia, onde os fisiocratas diziam que toda a riqueza de uma nação deveria ser fruto da produção agrícola. Portanto, para os fisiocratas, quem possuísse terras seria o mais rico e poderoso aí membro da sociedade. É Quesnel que traz a célebre frase dentro do liberalismo político laissez-faire, laissez-passer, que na tradução do francês quer dizer deixe fazer, deixe passar. Para Quesnel e os fisiocratas, o Estado, para ser rico, deve permitir o desenvolvimento comercial e capitalista sem oferecer nenhum impedimento. Ou seja, para os liberais, a interferência do Estado ela tem que ser mínima dentro do contexto econômico. Além de Quesnel, eu tenho aí como um dos principais representantes do liberalismo econômico também o inglês Adam Smith, que viveu entre 1723 e 1790. Adam Smith era um grande crítico do absolutismo, onde o poder estava concentrado nas mãos do rei, e do mercantilismo, o sistema econômico que vigorava aí durante a Idade Média e o início da Idade Moderna. Para Adam Smith, o Estado tem que se abster de qualquer interferência econômica, atentando apenas à gestão dos assuntos públicos. Para Adam Smith, então, o Estado, a única coisa que faz é cuidar aí dos assuntos atrelados às questões públicas. Para Adam Smith, a economia seria pautada por uma série de leis próprias, como a lei da oferta e da procura. Se você tem uma oferta muito grande de um produto, o preço desse produto cai. Se você tem uma oferta muito pequena desse produto, a procura sobe, tanto para a produção de bens, para a disponibilidade de empregos também, além da autorregulação da própria economia. Para Adam Smith, o que deveria controlar e o que deveria permear a economia era a chamada mão invisível do mercado. Era das revoluções. Pensando nessa questão de liberalismo político e econômico, nós vamos ter o historiador Eric Hobsbawm, que viveu entre 1917 e 2012, cunhando o termo a Era das Revoluções. Hobsbawm ele vai dizer para a gente que a primeira Revolução Industrial e a Revolução Francesa elas vão ser cruciais para a contestação desse pensamento liberal. Ele vai trazer o termo dupla revolução, uma no âmbito econômico-industrial, que é a primeira Revolução Industrial, e a outra no âmbito político, que é a Revolução Francesa. Hobsbawm vai dizer para a gente que a primeira Revolução Industrial, no século XVIII, vai transformar todas as relações de trabalho, as relações espaciais, isso porque nós vamos ter um grande êxodo rural da população saindo do campo para as cidades, e as relações comerciais dos países envolvidos. Esse êxodo rural, essa saída da população do campo para a cidade, ela vai ter imensas implicações políticas, de acordo com Hobsbawm. Através das chamadas políticas de cercamento e a transformação das antigas propriedades coletivas dos camponeses em terra privada para a produção capitalista, vai mudar totalmente as relações de trabalho. Os trabalhadores da cidade agora, que eram trabalhadores do campo, são agora explorados como mera força de trabalho. Com relação à Revolução Francesa, de 1789, Hobsbawm ela vai dizer para a gente que ela vai se caracterizar pela tensão entre duas forças sociais, a burguesia ascendente, os donos dos meios de produção, os donos de fábricas e lojas, e os trabalhadores, que a única coisa que tinham para vender aí era a sua capacidade de trabalho.
Socialismo utópico. Como diz Hobsbawm, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial vão colocar em impacto direto os dois grupos sociais principais dessa sociedade capitalista, a burguesia e o proletariado. Dessa forma, vão surgir outras formas de organização do Estado, em contraposição e crítica ao sistema capitalista e, consequentemente, ao liberalismo político e econômico. É daí que vai surgir o contexto do socialismo. Nesse primeiro momento, eu vou trazer para vocês as características do chamado socialismo utópico e, posteriormente, do socialismo científico. Os intelectuais, chamados de socialistas utópicos, procuram pensar novas formas de relação de trabalho dentro do capitalismo, mas de forma crítica, evidenciando aí, trazendo aí seus problemas éticos, sociais e econômicos. Para os socialistas utópicos, bastaria apenas uma modificação nas relações de produção para transformar aí a sociedade, para tornar a sociedade mais justa para o trabalhador. Esses autores, os socialistas utópicos, eles não apresentavam aí uma crítica teórica profunda sobre as causas aí da exploração do capitalismo e da sua forma específica. Pensando aí no contexto dos socialistas utópicos, nós vamos ter três autores principais: Saint-Simon, Robert Owen e Charles Fourier. Saint-Simon, que vive entre 1760 e 1825, vai ser um grande crítico do liberalismo e da exploração capitalista dos trabalhadores. Saint-Simon defendia que a classe dos industrialistas, que eram os produtores burgueses e os trabalhadores, deveriam se unir e se opor à exploração pela classe ociosa, que para ele era a nobreza e os aristocratas. Saint-Simon, ele pensava na construção de uma sociedade em que o salário ele fosse adequado ao valor efetivo do trabalho do indivíduo, não segundo os lucros do capitalista. Então, quanto mais caro um produto produzido por um trabalhador, maior seria o seu salário, e não o lucro do capitalista. Robert Owen, que era um industrial inglês, viveu entre 1771 e 1858. Ele vai procurar realizar aí nas suas próprias fábricas uma gestão mais humanizada e justa dentro da produção capitalista. Ele defendia aí o aumento salarial, jornadas de trabalho razoáveis, além de promover a organização dos trabalhadores em comunidades cooperativas, as chamadas trade unions, que podia estimular aí tanto a cooperação entre os diferentes setores de produção, quanto a defesa aí de direitos básicos. E por último, Charles Fourier, que viveu entre 1772 e 1837. Fourier acreditava que a cooperação social entre os trabalhadores seria o principal caminho para uma transformação social. Fourier pensava aí na criação dos chamados falancérios, que seriam aí comunidades formadas por trabalhadores, que deveriam promover seus próprios recursos e a autossuficiência. Os falancérios seriam mais ou menos como cooperativas de trabalhadores que não dependeriam de absolutamente ninguém. Socialismo científico. Em contraposição ao socialismo utópico, eu vou trazer para vocês aí as características do chamado socialismo científico, ou marxismo. O marxismo, ou socialismo científico, é uma escola do socialismo desenvolvida a partir da colaboração entre Karl Marx e Friedrich Engels, dois alemães, cuja principal diferença e inovação aos outros socialistas que a antecedem, socialistas utópicos, é uma análise conceitual e crítica da sociedade capitalista. E com base nessa análise conceitual, da criação de conceitos e crítica, a proposta de que uma nova forma de relação econômica só poderia ser feita a partir da superação completa do socialismo e das suas principais características, como o fim da propriedade privada, o fim do capital e também o fim do Estado liberal.
Para os socialistas científicos ou marxista, um dos principais problemas atrelados aí ao capitalismo e dentro do capitalismo o liberalismo, né, tanto político quanto econômico, é a alienação do trabalhador. Alienação é um conceito marxista dentro do socialismo científico muito forte. Para Marx, o trabalhador ele é obrigado a trabalhar nos meios de produção de outro indivíduo, que é o burguês, o capitalista, trabalhar numa fábrica, e é ao fim do processo separado do seu trabalho. Então, vou dar um exemplo para vocês: trabalhadores que produzem carros numa fábrica de carros. No fim do processo, esse trabalhador aí ele vai ser separado do seu produto, ou do produto que ele produziu. Na verdade, para Marx, dentro do modelo capitalista liberal, você tem aí uma produção fragmentada, você tem a linha de produção e essa produção fragmentada, produção em série, onde o trabalhador não tem um contato completo na produção do produto. E Marx diz mais, ele vai nos falar que esse trabalhador, em grande parte das vezes, não tem acesso ao próprio produto que ele produz. Para Marx, isso é a chamada alienação. O trabalhador ele vai ser alienado do seu trabalho. Ele não sabe o processo por inteiro do que está sendo produzido e não tem as condições de adquirir o produto no qual ele mesmo produziu. Anarquismo. Vou falar para vocês agora das características do anarquismo, um novo modelo aí de organização de Estado que também faz uma crítica ao capitalismo e, consequentemente, ao liberalismo político e econômico. O anarquismo ele surge como uma corrente aí política que defendia a anarquia. A palavra anarquia vem do grego anarquia, que quer dizer ausência de governo. É a ideia de que o Estado capitalista ele deveria ser completamente destruído em prol de um tipo de organização sem Estado e sem divisão de classes. Então, em linhas gerais, o anarquismo prega aí o fim do Estado, que para os anarquistas é considerado uma instituição repressora, e com isso o fim das classes sociais. Um dos primeiros anarquistas que nós vamos ter aí é Pierre-Joseph Proudhon, que vive entre 1809 e 1865. Proudhon ele faz uma crítica radical ao conceito moderno aí de propriedade, onde Proudhon dizia que a propriedade ela é um roubo. Além de Proudhon, um outro intelectual anarquista que nós temos aí é Mikhail Bakunin, que vive entre 1814 e 1876. Bakunin ele vai trazer para a gente as principais do chamado anarquismo coletivista, orientado aí pelas propostas de uma revolução social e a emancipação, a independência dos trabalhadores que eram explorados aí pelo sistema capitalista. Os anarquistas, de uma forma geral, eles defendiam aí a plena e imediata destruição do Estado e sua substituição, também imediata, por um modelo completamente distinto, diferente de organização. Além de Proudhon e Bakunin, nós vamos ter aí Peter Kropotkin, que viveu entre 1842 e 1921, defendendo um modelo de produção próximo da coletivização comunista da terra, com uma gestão descentralizada. Para Kropotkin, as terras deveriam ser cultivadas aí de forma coletiva. Com a coletivização da terra, você tem aí uma possibilidade de coletivização dessa alimentação. Além de Peter Kropotkin, eu também tenho Emma Goldman, que vive entre 1869 e 1940. Ela vai ser uma das principais autoras anarquistas que vão defender aí a emancipação, a independência social em um conjunto de reflexões sobre direito de mulheres, de homossexuais e de todas as formas de opressão social.